Essa semana foi uma semana desafiadora com esse texto. A batalha das esposas de Jacó. Precisamos lembrar o que falei no começo da mensagem da semana passada. Todo esse contexto do casamento de Jacó, que inicialmente deveria ser com Raquel, mas não foi em função de uma situação, de uma legislação local. Deveria ser a filha mais velha, que seria Lia e não Raquel, com quem Jacó deveria casar-se. Entra aí a manipulação de Labão, pai de Lia e Raquel, criando toda aquela conjuntura para que Lia se casasse, passando-se por Raquel, e depois, obcecado com casar com Raquel, Jacó trabalha 14 anos, mais 7 anos, além dos 7 que já havia trabalhado, para que pudesse então casar com Raquel, a mulher do seu deslumbre. Tudo isso está dentro de conceitos locais, de uma legislação local, lá para os dias do século XIX a.C., que Deus permitiu com a sua providência soberana, ou seja, Deus permitiu soberanamente que aquilo acontecesse por causa de coisas que nós não víamos e que nós não vemos, ou Jacó principalmente não via, mas que Deus estaria trabalhando na vida de Jacó para coisas que estariam por vir. Isso não quer dizer que Deus aprovou aquilo, que Deus desejou toda aquela circunstância, mas Deus soberanamente permitiu para propósitos que Deus, mais à frente, deixa claro, principalmente na formação do crente Jacó. Homem que Deus estaria usando, principalmente a descendência de Jacó, Deus estaria usando grandemente. Mas esse trecho em particular, ele é um trecho desafiador, porque ele vai mostrar não somente a história do casamento de Jacó, mas o desastre da família de Jacó. A família de Jacó era um desastre. Meio assustador o negócio aqui. Esse nosso texto daria um tremendo de um enredo de novela. Parece que a Record já fez até uma novela tendo esse contexto aqui. Acho que daquela Glória Pérez ia ficar com vergonha de tanta coisa louca que aconteceu aqui. Glória Pérez é nível bem baixinho. Muito difícil tudo o que está acontecendo aqui. O bom é que Deus não escreve novela. E nós estamos aqui, sem dúvida alguma, lidando com um objetivo muito claro de Deus, que é não nos fazer ter pensamentos pecaminosos ou estimular alguma postura ou decisão ilícita de nossa parte, mas, sem dúvida, Deus quer, com esse texto, nos fazer refletir nas consequências de um padrão errado de relacionamento. Eu creio que o objetivo primário desse texto, o objetivo inicial para nós hoje, seria esse. O fato é que amor, sexo, casamento e filhos, Deus criou essas circunstâncias em nossas vidas para a glória dele e para o nosso bem. Amor, sexo, casamento e filhos são coisas altamente importantes para Deus. E nessa noite, com base nos erros de Jacó e de sua família, nós vamos aprender o que não fazer e como viver dignamente diante de Deus nesses temas: amor, sexo, casamento e filhos. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Santo e amado Deus, muitíssimo obrigado pela vida de cada um aqui nesta noite, as pessoas que nos visitam, muito obrigado. Fala conosco mais uma vez pela Tua palavra, seja o Senhor, ó Deus, mediante a ação do Teu Espírito Santo, a tratar nossos corações e nos fazer perceber o que o Senhor tem para nós, ó Deus, num texto inicialmente tão conflitante,
que possamos encontrar a Tua vontade para nossas vidas, ó Pai, no decorrer, ó Pai, desse tempo onde refletiremos na Tua palavra. Assim eu te peço, Pai querido, no nome de Jesus. Amém. Estamos diante de mais um texto que vai, na verdade, levar a um segundo estágio, aquela terrível competição de Lia com Raquel. A coisa toma proporções muito grandes aqui, tudo pelo amor, pela atenção de Jacó. Nós temos o trecho que vai dos versos 31 do capítulo 29 até o verso 24 do capítulo 30. E nós vamos lendo e comentando. Um primeiro momento que nós vemos aqui nos versos 31 e 32 é que, diante de uma tristeza legítima de Lia, que era grandemente rejeitada por Jacó, Deus decide abençoar Lia. Olha o que diz nos versos 31 e 32, e você tem aqui no slide. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou e deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade. Agora certamente o meu marido me amará. Irmãos, Lia está casada com um homem que não a amava, que não a queria como esposa, que se recusava a dar um amor de marido a ela. Atenção, ternura, cuidado, zelo. E Lia queria esse amor. Lia desejava ser amada por seu marido. Aí, nesse processo, Deus vê o desprezo de Lia e decide, que Lia vem sofrendo, e decide, então, dar um filho a Lia, e esse filho chamou-se Ruben. Mas a esperança de Lia com esse filho era ter o afeto, conquistar o afeto de Jacó, mas isso não aconteceu. E exatamente por não ter acontecido com esse filho o afeto que Lia desejava do seu marido Jacó, surge em resposta a essa frustração, surge em resposta a um segundo filho. O verso 33 diz assim: Lia engravidou de novo. Quando deu à luz outro filho, disse: porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que chamou Simeão. O nome Simeão significa ele ouve. A ideia aqui que Lia tinha é que Deus estava ouvindo talvez os muitos lamentos, momentos de choro de Lia em sua tenda. E ela confessa que se sentia com essa provisão de Deus, se sentia cuidada por Deus. E nesse processo de sentir-se cuidada de Deus, vemos que Deus lhe permite um outro filho. De novo, engravidou. Vamos lá, vamos ver se vem certo agora. De novo engravidou, e quando deu à luz mais um filho, disse: agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Levi. Perceba que ela tem ainda uma forte expectativa que essa quantidade de vezes que ela tem se relacionado então com Jacó e tem gerado filhos a Jacó, isso vai despertar a atenção, o carinho, o amor de Jacó. O fato é que provavelmente isso não aconteceu, e o nascimento do 4º filho vem num contexto de muita gratidão para Lia, porque Lia acredita que Deus estava ouvindo a sua oração. Engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz mais outro filho, disse: desta vez louvarei. Não que já não estivesse louvando antes, mas ela declara o seu louvor: eu louvarei ao Senhor por mais um filho, e assim deu-lhe o nome de Judá. E então parou de ter filhos.
Parece que Deus, então, atende ou reconhece toda essa dor, toda essa opressão, esse lamento, esse choro, talvez, no fundo da tenda que Lia tinha. E Lia, acredito que, temendo ao Senhor, reconhece a provisão de Deus, percebe o quanto Deus cuidou dela, suprindo essa necessidade, mas em tudo ela via nisso uma oportunidade de ter a atenção de Jacó. O fato é que, diante dessa circunstância, provavelmente, numa outra tenda, elas não moravam na mesma tenda, eram casas separadas. A Raquel estava morrendo de inveja disso tudo. Raquel estava mal, muito mal com tudo isso. Os versos 1 e 2 do capítulo 30 nos dizem assim: quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Por isso disse a Jacó: dê-me filhos ou morrerei. Jacó ficou irritado e disse: por acaso estou no lugar de Deus, que a impediu de ter filhos? Irmãos, a ideia aqui, literalmente, é que ela estava morrendo de inveja da fertilidade de Lia, da facilidade com que Lia tinha filhos. E exige isso de Jacó. E quando ela diz: eu estou morrendo, isso tinha um aspecto tanto literal, porque a mulher naquela cultura que não tinha filhos, é como se ela estivesse morta para a sociedade. Então era uma situação realmente dramática que Raquel estava vivendo. O fato é que Jacó responde a essa imposição, a esse questionamento de Raquel, responde de forma muito inquieta, o texto diz que até de forma irritada: não me culpe pela tua esterilidade, Raquel. Culpe a Deus, não a mim. O que a gente percebe aqui é que o momento dessa família é trágico. Eles estão se pegando. O ambiente devia ser ruim quando se tocava em filhos, principalmente no que diz respeito a essa inquietação de Raquel. Leia comigo o que consta aí nos versos 3 e 6, acompanhe na sua Bíblia. Raquel dá uma resposta desesperada, ou faz uma proposta desesperada a essa atitude irritada, né? Essa resposta irritada de Jacó. Olha o que diz nos versos 3 a 6, agora vá para a sua Bíblia, vamos ler juntos. Então Raquel disse, versos 3 a 6, né? Então ela respondeu: aqui está Bilhá, minha serva. Deite-se com ela para que tenha filhos em meu lugar, e por meio dela eu também possa formar família. Por isso ela deu a Jacó, sua serva Bilhá, por mulher. Ela deitou-se com ela, Bilhá engravidou e deu-lhe um filho. Então Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu o meu clamor e deu-me um filho, por isso deu-lhe o nome de Dan. Obviamente, o plano de Raquel deu certo. Seja tão delicada essa questão da serva se tornar uma barriga de aluguel para a mãe que não podia ter filhos naquela cultura, que eles costumavam, culturalmente, irmãos, a coisa é tão delicada que a mulher, quando teria o filho, a serva teria o filho, ela sentava no colo da mãe que não podia ter filho, para que pudesse ela sentir-se tendo o filho. A mãe que não podia ter filhos, a que podia ter filhos, sentava no colo da mãe que não podia ter filhos e paria ali, naquela situação, para passar a ideia para a mãe que não podia ter filhos de que ela estava tendo um filho seu. Então tinha para a cultura da época, para a legislação da época, nesses casos, numa cultura patriarcal, havia uma certa legitimidade, não uma concordância de Deus para esse tipo de casamento. Então, o plano de Lia ou de Raquel parece que deu certo. E ela usa aqui uma linguagem espiritual para justificar o que aconteceu, colocando o nome no seu filho. Na verdade, ela coloca uma linguagem espiritual numa decisão carnal, para tentar melhorar um pouco a coisa, coloca o nome no seu filho de Dan, atribuindo então aquele momento como uma permissão de Deus. Deus me fez justiça.
A questão é que a declaração de Raquel no nascimento desse segundo filho de Bilhá, porque Bilhá vai ter de novo relacionamento com Jacó, essa declaração que ela faz nos próximos versos 7 a 8 que vamos ler, é mais compatível com a sua realidade espiritual, com a sua fragilidade espiritual, na verdade. Os versos 7 a 8 dizem assim: Bilhá, serva de Raquel, engravidou novamente e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: tive grande luta com minha irmã e venci, pelo que o chamou Naftali ou Naftali. Perceba que isso aqui é o que realmente Raquel provavelmente tinha no coração. Ela competia com Lia. Ela competia com Lia. Perceba que agora, nesses versos 7 e 8, nem sequer o nome de Deus é mencionado. Ela apenas diz: eu venci. Eu concorri com ela e tive filhos também. E começa agora, a família começa a descer uma rampa de fracassos espirituais muito grandes, porque Lia, que até então era uma mulher que aparentemente reconhecia Deus em toda aquela provisão que Deus teve com a vida dela, começa a fracassar espiritualmente com a competição. Essa concorrência com Raquel gera um fracasso espiritual no relacionamento de Lia para com Deus. Até aqui, Lia era uma mulher que teve uma postura de gratidão, mas já com 4 filhos, ela não tinha mais necessidade de dar a sua criada, dar Zilpa para Jacó como mulher. Mas ela provavelmente pensou assim: poxa, se Raquel pode, eu também posso. Eu também vou fazer com que a minha serva relacione-se com Jacó, porque eu quero ganhar de Raquel. E foi o que aconteceu nos versos 9 a 13, que diz assim: quando Lia viu que tinha parado de ter filhos, temos aqui no slide, estamos com o slide aqui, esse texto. Tomou sua serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Então disse Lia: que grande sorte! Por isso o chamou Gade. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó mais um filho, e então exclamou: como sou feliz, as mulheres dirão que sou feliz. Por isso lhe deu o nome de Azer ou Aser. Irmãos, Lia, que até então tinha visto seus filhos como os 4 primeiros, como presente de Deus, como provisão de Deus, ela agora diz que seu filho, ou o 5º filho, foi sorte. E o 6º foi apenas uma maneira dela ficar bem na sociedade local. As mulheres vão ver como eu sou fértil, quantos filhos eu tenho. Perdeu completamente a noção de gratidão, o entendimento da provisão de Deus. Irmãos, numa competição que já estava 4-2 para Lia, era totalmente desnecessário Lia entregar Zilpa a Jacó. A mente está corrompida agora. Acabou a gratidão, tem só concorrência, eu tenho que ganhar. Ela queria acrescentar mais 2 pontos no placar e acrescentou. Só que nesse processo de ter vantagem sobre a sua irmã, ela perdeu algo muito mais precioso, que é o temor ao Senhor. Num contexto tão dramático de família, a coisa conseguiu chegar num nível bem baixo. Perdeu-se também o temor ao Senhor. E o auge do fracasso espiritual vem agora. Inocentemente, Rubens, o filho mais velho de Lia, estava passeando no campo, olhando lá as campinas, está em época de colheita, estava dando suas voltas. Provavelmente, Rubens deveria ter uns 5 anos aqui. Quando ele vai e encontra pequenas frutas cor de laranja, e trouxe essas frutas para sua mãe. Lá naqueles dias, naquele mundo, naquele tempo antigo, essas frutas eram supersticiosamente chamadas de um tipo de maçã de amor, ou maçã do amor. Tinha, segundo eles, algum poder afrodisíaco, de fertilidade. Isso gerou um novo, terrível confronto entre as 2 irmãs, as 2 esposas de Jacó. Leia comigo na sua Bíblia versos 14 a 18, que dizem assim: durante a colheita do trigo, Rúben saiu ao campo e encontrou algumas mandrágoras.
e as trouxe a Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia: dê-me algumas mandrágoras do seu filho. Mas ela respondeu: não lhe foi suficiente tomar de mim o marido? Vai tomar também as mandrágoras que o meu filho trouxe? Então disse Raquel: Jacó se deitará com você esta noite, em troca das mandrágoras trazidas pelo seu filho. Irmãos, o nível está baixando. Raquel desejava demais comer essas mandrágoras. Provavelmente não eram frutas muito fáceis de serem encontradas. E quando Raquel viu a possibilidade de talvez engravidar com aquelas frutas, ela vai e pede para sua irmã Lia, porque Lia já está cheia de filho, né? Isso só traz mais tensão. Lia responde rancorosamente, acusando Raquel de ter roubado o seu marido, porque, afinal de contas, a esposa, de fato, de direito, em primeiro lugar, seria Lia. E provavelmente Jacó passava muito mais tempo na tenda de Raquel do que na tenda de Lia, porque ele amava Raquel e não amava Lia, a não ser para praticar sexo para ter filhos, porque no sistema patriarcal havia necessidade de filhos. E Raquel até então não supria essa necessidade familiar. A situação era grandemente tensa. Então acontece nesse momento de baixa, de fracasso tremendo espiritual, absolutamente ausência de temor ao Senhor, Raquel propõe uma barganha absurda. Triste situação da família de Jacó, muito ruim. Lia aceitou submeter-se a um tipo de prostituição doméstica para ter a atenção do seu marido. Raquel estava tão carente de fé consoladora, fé que a faria depender e confiar na providência de Deus. Haviam promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, de que haveria uma descendência que viria de Jacó. Tudo bem que ela não tinha filhos ainda, a angústia era grande, só que ela colocou a sua confiança em mandrágoras, em vez de colocar sua confiança em Deus. Irmãos, nós vemos até aqui, numa rápido parênteses, podemos imaginar que não tem nada disso aqui a ver conosco na nossa dinâmica de vida hoje. A questão que nós estamos lidando aqui com uma questão moral, familiar complicada, mas todo esse contexto lida com a ideia de falta de confiança completa no Senhor. A rapidez com que nós perdemos a perspectiva da graça e da provisão de Deus com as coisas mais banais da vida. Eu simplesmente abro mão do temor ao Senhor, que me traz gratidão e confiança na sua providência, por competições, por concorrência, por aparência, por algum tipo de mostragem. Abrimos mão da segurança das coisas eternas para vencer em relacionamentos, em simpatias, em brigas, em opiniões, em questões de palavra. A minha vontade tem que vencer sobre a sua. Perceba a banalidade do que roubou a honestidade, a integridade e a gratidão de Lia, e agora as duas estão num ponto baixo, a ponto de se venderem dentro da mesma casa para conquistarem a atenção do marido. E Jacó é um grande de um conivente com tudo isso. Ele é um péssimo patriarca até aqui, é um péssimo pai de família, é um péssimo marido para as suas esposas e para as suas servas, porque está só alimentando o que tem de pior nas suas esposas. Então, maridos, omissão também é pecado. Ser conivente com as decisões pecaminosas de nossas esposas também é pecado. Pois esse é o grande momento, o terrível e grande momento de Jacó. Uma conivência pecaminosa, com toda essa artimanha aqui, desde das circunstâncias que envolveram a sua paixão por Raquel. O fato é que aquela noite de Jacó com Lia lhe trouxe mais um filho. E certamente não foi por causa das mandrágoras.
mas porque Deus, em sua providência, decidiu assim. Deus decidiu que seria dessa forma. Mas Lia estava corrompida, e ela interpretou erradamente o significado desse quinto filho. Ela viu esse filho como uma aprovação de Deus por ter dado sua serva Zilpa a Jacó, como vemos no verso 18. Completamente corrompido, e a gente tem essa capacidade de colocar palavras na boca de Deus que Deus nunca disse, apenas para satisfazer a nossa conveniência pecaminosa. Fazemos isso demais, tanto naqueles dias como nos nossos. As pessoas muito rapidamente dão crédito a Deus pelas decisões pecaminosas que aparentemente estão dando certo. Muito rapidamente a gente, para se sentir seguro de que Deus está ao meu lado, eu coloco logo Deus no meio das minhas aparentes, do meu aparente sucesso. A gente muito constantemente tenta santificar nossas atitudes pecaminosas, muito fortemente, dizendo que Deus nos abençoou. Irmãos, Deus não abençoa pecado. Deus permite muitas vezes o nosso pecado para que o nosso coração se endureça e que a gente experimente tudo que o pecado traz. Mas na nossa ânsia de ter Deus ao nosso lado, a gente manipula as circunstâncias. Sabemos as frases evangélicas que ficam bonitinho e que têm uma aceitação popular. E aí tentamos santificar decisões pecaminosas. Mas palavras piedosas não santificam decisões pecaminosas. E Lia dá à luz ao sexto filho. Mole não. E também a uma filha. Leia comigo aí os versos 19 até o 21. Lia engravidou de novo e deu a Jacó o sexto filho. Disse Lia: Deus presenteou-me com uma dádiva preciosa. Agora meu marido me tratará melhor. Olha que angústia que essa mulher tem pela atenção de Jacó. Afinal, já lhe dei 6 filhos, por isso deu-lhe o nome de Zebulon. Algum tempo depois, ela deu à luz uma menina, a quem chamou Diná. Eu acredito que Lia reconhece aqui que Deus deu esse filho a ela, como o texto sugere, e mais uma vez revela, então, a sua esperança de ter a atenção de Jacó. Ela quer muito que Jacó a valorize como pessoa, porque até então é apenas uma barriga. É uma mulher que tem filhos. Ela quer ser respeitada como mulher, como esposa, como pessoa. Vamos ver isso um pouco melhor mais adiante. Mas aqui surge também Diná. E Diná, eu creio que aparece aqui apenas para nos dizer o momento que Diná chega na história, porque lá no capítulo 34 de Gênesis, quando nós chegarmos lá, nós vamos ver como Diná está envolvida em trágicos acontecimentos, e aqui Deus permite que surja o nome de Diná, ou o nascimento de Diná, para sabermos de onde veio esta mulher. O fato é que, nesse processo, Raquel finalmente tem seu filho. Acredito que, tendo acabado todos os estratagemas, todas as manipulações e arranjos que poderia Raquel fazer para ter filhos, Deus decide conceder o desejo do seu coração. Olha o que diz no verso 22 e 23. Então Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Ela engravidou e deu à luz um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Irmãos, ela tentou com mandrágoras, ela tentou com sua serva e provavelmente mais um monte de outras mandingas locais, provavelmente. Ela comprou de todas as formas, até vender seu marido para Lia, ela fez para ter as mandrágoras. O nível foi bem ruim. A situação foi bem dramática. Mas só quando essa mulher orou que Deus a abençoou. Nós estamos vendo aqui que Deus ouviu o clamor de Raquel. Eu creio que só agora essa mulher tomou a atitude correta. Eu creio que só agora, depois de todas as manipulações, todas as circunstâncias humanas possíveis,
É a primeira vez que vemos uma menção no texto aqui ao fato de que agora Raquel clamou ao Senhor e Deus a tornou fértil, ela deu à luz a um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Irmãos, nós temos alguns princípios bastante significativos para tirar dessa dramática história familiar. Amor, sexo, casamento, filhos, somente trarão todos os benefícios espirituais que essas realidades têm, desceu no coração de Deus, cada uma dessas realidades aqui. Amor, sexo, casamento, filhos, são presentes que Deus nos deu para serem usados dignamente, corretamente, mas nós só teremos plena satisfação nessas circunstâncias que envolvem a família se essas realidades de amor, sexo, casamento, filhos, não obrigatoriamente, podemos fazer um pacote aí, possamos colocar, talvez ficasse melhor, né? Amor, casamento, sexo e filhos, acho que essa ordem é melhor. Tudo isso dentro de um projeto de Deus para ser bom, para gerar plena satisfação, mas dentro dos limites da vontade de Deus e da palavra de Deus. Não por causa de critérios de algum país, de legislações locais, de alguma cultura. Nada disso afeta a santidade do projeto de Deus para essa circunstância que envolve amor, casamento, sexo e filhos. Essas são verdades intrínsecas do contexto de uma família. E que Deus criou para que seja bom, mas do jeito dele, nos limites da vontade dele, dentro dos padrões dele. Eu vejo a família de Jacó como um enorme desastre. Esse contexto da história de Jacó como um problemão. Essa questão aqui de casamento, filhos, sexo, amor, que envolve todo esse momento da vida de Jacó, tudo isso são dádivas de um Deus bom, de um Deus amoroso, mas a beleza disso não vai estar completa, ela não é plena, a parte de uma profunda comunhão com o doador de tudo isso. Não podemos estar realmente realizados como família se a nossa família não está na plenitude de uma vontade já declarada, já revelada de Deus. Pastor, mas eu tenho conhecimento de pessoas que não são crentes e são felizes. Não estou dizendo uma felicidade que se limita a este mundo. Tem muita gente não crente que vai bem na sua família. Estou falando de um prazer, de um desfrute de algo que começa nesta vida, mas que tem implicações e tem projetos eternos. Não adianta eu querer amar minha mulher e minha mulher me amar. Temos 31 anos de casados, mais namoro e noivado, vai para quase 33, 34 quase, né? Se isso tudo não estiver como propósito, eu honrar o Deus que me deu o meu amor, que me deu meus filhos, que me deu meu casamento, que me deu a capacidade de ter sexo, realizar sexo com a minha mulher. Se não for Deus o motivo da minha gratidão, eu vou viver sempre querendo mais, nunca estou satisfeito. Sempre quero mais, nunca está bom. Se não for a glória de Deus o alvo da minha dinâmica familiar, nós estamos sempre procurando algo para nos suprir em nossa ansiedade. A nossa ansiedade nunca está satisfeita. Nós estamos sempre à procura de algo que não temos. Mas quando a satisfação para o que temos vem do Senhor, nós sentimos contentamento, paz do Senhor. Isso a vida sem Deus não tem como dar. Um outro princípio que nós encontramos aqui, muito importante, que encontramos na história de Jacó com suas esposas, 2 titulares e 2 reservas. Que loucura, né?
No casamento, irmãos, o amor sem sexo pode gerar, sim, grande frustração. Mas sexo sem amor gera abuso. Vou repetir. No casamento, amor sem sexo pode trazer alguma frustração. Mas o sexo sem amor gera desrespeito, gera ofensa, gera abuso. Eu creio que essa é uma lição que a gente pode aprender com Jacó. Sem dúvida alguma. Certamente naqueles anos onde Jacó já tinha um compromisso matrimonial com Raquel, quando naquela cultura se havia a promessa do casamento, a mulher ficava numa condição de casada, mas não morando na casa do marido. Aqueles primeiros 7 anos que Jacó trabalhou, já havia a garantia de que ele casaria com uma das filhas de Jacó, de Labão, melhor dizendo. E isso implicaria de que eles não poderiam ter relação sexual com ninguém, porque eles já estavam dentro de um contexto de uma promessa de casamento, e teriam que aguardar aquele período que poderia ser bem menor, mas se tornou 7 anos em função da paga do dote, do pagamento do dote que Jacó propôs a Labão. E ali houve, então, um tipo de casamento com 7 anos de espera para ter relação sexual com a sua, então, desejada esposa, Raquel, que não foi Raquel, foi Lia. Então, sem dúvida, estamos lidando com uma realidade de amor sem sexo, onde gerou, sem dúvida alguma, frustração. No verso 21 do capítulo 29, nós vemos que, quando acaba aquele período, Jacó diz a Labão: entregue-me a minha mulher, cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Ele estava aguardando, como diz no verso 20, que aqueles 7 anos pareceram poucos dias pelo tanto que amava. Ele estava esperando, o bicho estava meio frustrado, fora que já tinha 77 anos. O fato é que pode ter sido frustrante aquele período de estar casado sem sexo, mas sexo sem amor é tão ruim quanto. Jacó teve relações com Lia, não teve? Pois é, mas não houve satisfação nenhuma nela. O que aconteceu na manhã seguinte, quando ele acordou? Labão, eu pensei que fosse Raquel. O que você fez comigo, homem? Lembra? É tão ruim quanto. A coisa ficou tão dramática, que eu vou repetir aqui o fato de que Jacó chegou ao ponto a se submeter àquilo que eu chamei de prostituição doméstica. Quando Lia compra a presença de Jacó na sua tenda, mesmo sendo mulher legítima dele. Amor sem sexo vira abuso. Ou melhor, sexo sem amor vira abuso. Na verdade, sexo sem amor é uma tragédia. Amor e sexo precisam andar juntos. Caso contrário, é apenas uso, abuso, e não um projeto de Deus para trazer ao homem e à mulher aquilo que Deus planejou para ser bom, para a glória dele e para o nosso bem. Amém, irmãos? Último princípio importante para vermos aqui nessa história familiar, trágica de Jacó. Nem sexo, nem filhos podem sozinhos gerar amor. Nem sexo, nem filhos podem, independentes, gerar amor. E eu creio que Lia aprendeu essa lição. Ela teve muitas vezes relações sexuais com Jacó e nunca foram suficientes para ganhar o amor de Jacó. Depois de 6 meninos, isso naquela cultura era importante,
Depois de 6 meninos, ela continua se sentindo desprezada. Certamente, sexo pode produzir filhos, mas dificilmente vai produzir amor. Irmãos, quantos casais decidem ter filhos só para tentar manter o casamento? Quantos casais decidem ter filhos só para tentar produzir, de alguma forma, na marra, sem o zelo, sem o cuidado, sem a atenção, sem o respeito, sem o investimento, sem a renúncia, apenas criaram um mecanismo, comer umas mandrágoras, para tentar ser felizes ou ter algum tipo de satisfação no casamento. Só que filhos não têm essa capacidade de produzir amor conjugal. Muito pelo contrário, filhos são consumidores de amor, não produtores de amor. Quantos cometem o dramático erro de usar filhos como ferramenta de manobra, em vez de dedicar a atenção um ao outro, sujeitar-se um ao outro, cuidar um do outro, zelar pelo outro? Nós aprendemos lá na reunião de casados, no retiro de casados do ano passado, que é impossível você amar sem abrir mão de alguma coisa. Amor bíblico envolve sacrifício, lembram? Apenas produzir mecanicamente ou circunstancialmente situações, que neste caso aqui são filhos, na tentativa de conquistar a atenção ou o amor que não foi tratado ou trabalhado da forma correta, vai gerar apenas mais frustração e não aquilo que tanto se deseja. Lia aprendeu isso da pior forma. Para a gente terminar, 2 coisas precisam ficar bem claras aqui. Essa enorme e amarga rivalidade entre irmãs. Apesar, como já disse, de seguramente morarem em casas separadas ou em tendas separadas, deixa absolutamente claro, repito, elas deviam viver com seus filhos e servas em casas separadas, talvez dentro da mesma propriedade de Jacó, mas em locais separados. Deixa bem claro que aquele sistema familiar era pecaminoso. Aquele sistema familiar não honrava o Deus que criou o casamento. Aquele sistema familiar não contribuía de forma alguma com a glória devida a Deus. Era uma violação. Aquilo ali era uma violação do mandamento de Deus que nós conhecemos e que eles conheciam também. Gênesis 2, 24. Vamos ler juntos? O homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem, no singular, se unirá à sua mulher, no singular, e eles se tornarão um só, numa ação soberana de Deus de nos dar esta unidade sobrenatural que existe na realização da vida conjugal dentro do casamento. Irmãos, a quebra desse mandamento não tem poder em si mesma, ou em si mesmo, para gerar a felicidade que Deus planejou para ninguém. Veja bem, a felicidade que Deus planejou vocês já me ouviram dizer diversas vezes que até com a fumaça da champa a gente acostuma. De repente nós decidimos o padrão de felicidade que vai nos satisfazer e a gente fica bem feliz com aquilo. Mas quebrar esse mandamento de Deus não trará, quando quebramos esse mandamento, não podemos esperar ter de forma alguma, com as decisões e com as escolhas que fazemos, a felicidade que Deus planejou, felicidade do jeito de Deus,
Felicidade no padrão de Deus, que Deus planejou para o homem e para a mulher dentro do casamento, dentro dos seus moldes, dentro do seu padrão, do mandamento, da ordem, do princípio eterno que ele estabeleceu em Gênesis 2, 24. O homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Irmãos, amor precisa ser muito bem cuidado. Amor precisa... Hoje estava lá no meu quintal, lá catando mato. E tem duas formas de catar mato, né? Não sei como é que você lida com isso, mas eu lá na minha experiência com catar mato do meu quintal, eu posso tirar mato com a enxada. Ela bem amoladinha, ela vai cortar o mato por cima. E não vai ficar limpinho. Mas umas duas chuvinhas já... Mas se tu for com a mão lá, pouco mato, né? Se tu for com a mão e tirar com raiz, pode até ser que fique um pouquinho lá embaixo. Mas vai demorar mais a nascer e talvez nunca mais volte mato nenhum ali. Vai ser vai ser algo mais trabalhoso, vai ficar agachado, dobrado, vai ser meio chato, a mão vai ficar meio calejada, suja, meio doída. Mas vai ser um trabalho bem feito. Irmãos, o amor conjugal tem que ser tratado assim. Não adianta só passar a enxada por cima e tirar a sujeira da superfície. Tem que ser bem trabalhado, bem cuidado. Não adianta tentar resolver tudo no sexo. Não resolve. Tentar resolver com filhos, repito, filhos são consumidores de amor e não geradores de amor conjugal. Filhos são uma bênção, mas para completar, não para promover algum outro tipo de milagre. Principalmente na convivência de marido e esposa. Muito pelo contrário, se o filho não for muito bem, biblicamente educado, filho separa pai e mãe. Afasta em vez de juntar. Então o amor precisa estar sempre sendo renovado, com gestos de carinho, com gestos de renúncia, gestos sacrificiais. Vimos alguma vez Jacó fazer isso? Você viu alguma vez a atitude sacrificial de Jacó em relação a Lia ou Raquel? Talvez na primeira fase, né? Com Raquel, quando ele esperou 7 anos, mas depois já não esperou mais, muito pelo contrário, não podia talvez ver Lia, que pensava logo em uma forma de ter mais filhos. Coisa muito louca, muito absurda. O fato é que o amor conjugal ele precisa de respeito. O amor conjugal precisa de paciência, coisa que Jacó também não teve. O amor conjugal precisa de dedicação. A decisão de você se dedicar à sua esposa e a decisão de você, esposa, se dedicar ao seu marido. Porque, como eu disse na última reunião de casados aqui, muitas vezes eu não vou ter grandes motivos para amar. O bicho está chato, está de cara feia, está daquele jeito que ninguém gosta, nem eu nem ninguém. Aí eu vou decidir cuidar dele. Eu decido amá-lo assim mesmo. Vem recompensa do Senhor para isso, irmãos. Vem recompensa do Senhor quando decidimos honrar o voto que nós fizemos a Deus lá atrás. Uma coisa que no primeiro momento o meu pastor lá no Rio, ele escreveu uma mensagem para mim no Face assim. Meu pastor, junto com meu avô, fez meu casamento. E ele diz assim: estou feliz porque vocês... Eu digo isso pela graça de Deus, porque não faltaram momentos onde o diabo tentou acabar com o meu casamento. Digo isso hoje para a glória de Deus. Mas ele disse assim: fico feliz porque vocês continuam honrando os votos que vocês fizeram na minha presença e diante de Deus. Certamente a Alcione continua casada comigo porque ela decidiu me amar. Porque muitas vezes eu dei motivo para ela não me amar mais. Jacó abriu mão desse tipo de cuidado. Muitas vezes nós abrimos mão desse tipo de cuidado quando a vida nos dá umas boas pancadas. Mas nós perdemos com isso quando abrimos mão também da confiança do Senhor, trocamos a confiança no Senhor por mandrágoras. A gente abre mão também da felicidade que vem do Senhor.
do contentamento que vem do Senhor para confiarmos que Deus há de restaurar o que talvez esteja difícil naquele momento. Decidir amar é algo muito, muito importante na vida conjugal, diante das muitas aflições, desafios, crises que a gente passa na vida. Eu fico feliz de terminar aqui esse momento da história de Raquel, podendo dizer para vocês que quando Raquel decidiu orar, Deus lhe deu José. Cabe a nós parar de procurar mandrágoras. Cabe a nós tomar decisões em relação ao nosso marido e esposa agora, hoje. Eu decido amá-lo, cuidar dele, cuidar dela, me dedicar a ele, me dedicar a ela. E não tentar mecanismos e recursos para poder me identificar com a sociedade. Na minha sociedade patriarcal tem que ter filhos, então vamos dar um jeito. Nem entrar em disputas e convenientes ou inconvenientes apenas para satisfazer minhas necessidades. Fora a paixão louca, um amor que ele tinha muito grande, mas o amor que ele tinha por Raquel fez com que ele tivesse um desprezo absoluto por Lia, a ponto de Deus cuidar de Lia, dando-lhe filhos. Vamos pedir a Deus para sermos equilibrados, cuidadosos em nosso casamento uns com os outros, para não negociarmos nossa alegria, nossa felicidade com nenhum conceito humano, com nenhum sistema social corrompido, mas entendermos que essa felicidade que Deus planejou é algo que a gente deve buscar, e não outra forma a não ser do que colocando a capacidade de amar do jeito de Deus em ação na nossa convivência conjugal. Isso fica para vocês, para nós que já somos casados. Isso fica aqui para cada jovem que ainda não é casado, mas quer casar e vai casar em nome de Jesus, amém? 77. Fique para vocês isso também. Precisamos amar do jeito de Deus. Não procurar caminhos alternativos, mas confiar na provisão de Deus, ainda que a situação seja difícil. Como para Raquel, a infertilidade era como a morte. Mas se tivesse colocado a sua fé para funcionar mais cedo, em vez de tentar apenas competir com Lia ou ter inveja de Lia, Deus talvez já tivesse a recompensado com o seu favor há mais tempo. A oração não pode ser o último recurso do crente, tem que ser o primeiro. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Pai querido, muitíssimo obrigado. Muito obrigado pela oportunidade, ó Deus, de reconhecer a Tua providência, ó Pai, em tudo que vimos nessa dramática história. Se na Tua providência o Senhor enxergava cada um de nós aqui nesta noite, ó Deus, eu louvo o Senhor. E certamente o Senhor enxergava. Se essa história dramática contribuiu para que fôssemos confrontados, ó Pai, tivéssemos uma postura agora, uma atitude, uma reação em relação talvez a alguma apatia em nossa convivência conjugal, usar filhos como ferramenta de manobra, manipulações e não a oração como nosso primeiro refúgio, nossa primeira busca. Ó Deus querido, se toda essa história dramática contribuiu para isso, louvado seja o nome do Senhor. Vai de encontro a cada um aqui, cada marido, cada esposa, cada luta familiar, desafios que todos nós temos. Que possamos pôr, ó Pai, o cuidado um com o outro. Que não tenhamos que buscar o afeto um do outro com ferramentas, com mecanismos, com recursos. Que possamos fazer isso apenas utilizando, ó Pai, o amor que vem do Senhor, a decisão de amar, a decisão de cumprir os votos que fizemos. Se foi aqui na reunião dos casados que fizemos os votos, se não tinham sido feitos antes, mas foram feitos aqui, que sejam, ó Pai, mas que cumpramos em nome de Jesus. Nos ajuda a sermos cuidadosos uns com os outros, a ponto de não termos a oração, a súplica como último recurso, mas o primeiro
para a nossa vida, em todos os sentidos, e também na nossa vida conjugal. Ajuda-nos a amar do jeito do Senhor. Assim eu te peço pela vida de cada um, que haja restauração, que haja decisões aqui, que hajam atitudes de fazer diferente de Jacó. Assim eu te peço, Deus, muitíssimo agradecido pela tua palavra, muitíssimo agradecido ao Senhor pela nossa escola bíblica dominical, que já começamos à tardinha, por esse tempo juntos aqui tão especial. Muito obrigado. Dá-nos em tudo uma semana debaixo da tua graça, provisão, direção. Nos ensina a andar, ó Pai, cheios de temor e na tua vontade, ó Pai, na vontade do Senhor. Assim eu te peço, ó Pai, e agradeço, no nome santo de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos e amados irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus